A maioria das pessoas que me assiste agora quer uma dica secreta. Querem a fórmula mágica, o atalho para a riqueza rápida, o nome da próxima ação que vai multiplicar o capital por 10 em 6 meses. Se é isso que você procura, pode fechar essa janela e ir assistir a algum guru charlatão vendendo curso de day trade. Eu não sou seu homem. Meu trabalho aqui é tirar a porcaria de suas cabeças e forçá-los a encarar a realidade bruta do investimento e da vida. Eu estou aqui para lhes falar sobre a regra financeira mais importante, a regra que a esmagadora maioria das pessoas ignora alegremente até o momento em que a ignorância custa tudo o que elas construíram e, muitas vezes, o que elas sequer tiveram tempo de construir. Essa regra não é complexa. Ela não exige um diploma de Harvard ou acesso a informações privilegiadas. Ela exige algo muito mais difícil para a natureza humana: disciplina, paciência e, acima de tudo, a capacidade de evitar a estupidez. O maior erro que vejo as pessoas cometerem não é a falha em identificar a melhor oportunidade, mas sim a falha em evitar o risco desnecessário que destrói o progresso acumulado. O mundo financeiro é pavimentado de oportunidades que parecem boas, que cheiram a lucro rápido, mas que, na verdade, são armadilhas para o impaciente e o ganancioso. O segredo para enriquecer e para se manter rico é simples: sobreviver. Sobreviver tempo suficiente para que o milagre dos juros compostos faça o seu trabalho pesado. O gênio Albert Einstein chamou o juro composto de a oitava maravilha do mundo. E ele estava certo. Ele é o motor silencioso da acumulação de riqueza, mas ele é também o mais frágil dos mecanismos. Um erro grave, uma aposta imprudente ou uma crise de pânico podem zerar décadas de esforço em questão de semana. A regra que eu lhes apresento hoje é esta: nunca interrompa o processo de composição e nunca coloque em risco o capital de que você precisa para sobreviver. É uma regra de sobrevivência, não de ataque. A mentalidade do investidor médio é sempre voltada para a otimização, para a busca incessante pelo ganho marginal, para a tentativa de bater o mercado. Eu lhes digo que a otimização é inimiga da sobrevivência. Pessoas morrem tentando otimizar demais. Elas alavancam um pouco mais. Elas compram uma ação que não entendem direito porque está subindo. Elas vendem na baixa por medo. Cada uma dessas ações é um interruptor que desliga ou reverte o efeito da composição. Pense nisso como a lei da inércia financeira. O capital que você possui tem a inércia de crescer, desde que você não faça nada estúpido para pará-lo. A inércia funciona a seu favor quando você está ganhando. O seu papel não é acelerar freneticamente a cada sinal de alta, mas sim garantir que não haja atrito, que não haja buracos na estrada que o façam capotar e parar de vez. O mercado vai lhe apresentar infinitas oportunidades para agir de forma estúpida. Ele vai testar a sua paciência diariamente. Ele vai usar a psicologia humana contra você, ativando sua inveja quando seu vizinho fizer um lucro rápido e seu medo quando os jornais anunciarem o fim do mundo. O sucesso a longo prazo reside na capacidade de resistir a esses impulsos, de sentar e esperar, de ter o julgamento para saber quando o risco é excessivo e quando é hora de fazer absolutamente nada. É uma lição simples, brutalmente simples, mas que exige uma força mental que a maioria não possui. Se você busca a liberdade financeira, o seu foco não deve estar em quão rápido você pode ganhar, mas sim em quão eficazmente você pode evitar perder. A perda, especialmente a perda grande e permanente, é o inimigo número 1 do investidor. Se você perde 50% do seu capital, você não precisa apenas ganhar 50%
para voltar ao zero. Você precisa de um retorno de 100%. O buraco se aprofunda exponencialmente. A regra da sobrevivência e da composição ininterrupta é o pilar sobre o qual construímos a Berkshire Hathaway, e é o pilar que qualquer indivíduo deve adotar se quiser escapar da mediocridade financeira. Preste atenção, porque o que vem a seguir é o detalhamento prático de como a psicologia e a ignorância sobre a natureza do risco destroem a composição. Agora, se você está aqui buscando sabedoria de verdade e não ruído, faça um favor a si mesmo e a este canal. Clique no botão de se inscrever e ative o sino de notificação. Você não vai querer perder o próximo pedaço de verdade inconveniente que eu vou colocar na sua frente. É grátis e pode economizar milhões em erros estúpidos. O primeiro grande demônio que interrompe a composição é a psicologia humana pura, e mais especificamente, a combinação letal de inveja e pressa. Pessoas impacientes nunca ficam ricas. Elas podem ter um golpe de sorte ocasional, mas a sorte não é um modelo de negócios sustentável. A inveja é o maior impulsionador da tomada de risco estúpida. Você está sentado lá, investindo de forma sã, seguindo seu plano, e então ouve falar de um amigo ou de um desconhecido na internet que dobrou seu dinheiro em criptomoedas ou ações meme em 3 meses. De repente, seu retorno anual de 12% parece patético, uma miséria. Essa comparação é o veneno mais potente que pode ser injetado em seu processo decisório. Você começa a pensar que é lento, que está perdendo a festa, e então, em um acesso de impaciência e inveja, você se joga em algo que não entende apenas para alcançar o retorno que o vizinho teve. Isso é a interrupção da composição em ação. A composição é um processo exponencial. Ela começa lenta, quase invisível. Nos primeiros anos, os ganhos são modestos porque o capital inicial é pequeno. É como empurrar uma pedra gigantesca morro acima. O esforço é enorme e o progresso é mínimo. A maioria das pessoas desiste aqui. Elas olham para os números e pensam que o esforço não vale a pena. Mas chega um ponto de inflexão, quando o seu capital começa a ser grande o suficiente e os juros passam a gerar mais dinheiro do que você poderia economizar trabalhando. A pedra começa a rolar por conta própria. E é aí que a magia acontece. O investidor impaciente, ao invés de esperar por esse ponto, tenta pular o processo. Ele usa alavancagem, ele compra ativos ultra especulativos, ele transforma o investimento em um jogo de cassino. O cassino é um lugar onde você pode ganhar muito rápido, sim, mas onde as probabilidades são inexoravelmente contra você a longo prazo. Interromper a composição por impaciência é trocar a certeza de um crescimento lento, mas firme, pela ilusão de uma riqueza instantânea. E, invariavelmente, a interrupção vem na forma de uma perda. Você entra no ativo quente tarde demais, no pico da euforia, e quando o inevitável colapso acontece, você não apenas perde o ganho que tentou obter, mas come uma fatia significativa do seu capital original. Essa perda não é apenas numérica, ela é psicológica. O investidor que perde 20 ou 30% do seu capital em uma aposta estúpida fica paralisado pelo medo. Ele se afasta do mercado ou passa a investir de forma tão conservadora que nem sequer consegue acompanhar a inflação. A composição, que poderia estar trabalhando para ele, agora está suspensa ou funcionando a uma taxa pífia. Ele não apenas perdeu o dinheiro, ele perdeu tempo, e o tempo é o recurso mais valioso do investidor. Se você perder 10 anos do seu período de composição entre os 20 e os 30 anos, por exemplo, o dano é quase irreparável, porque é neste início
que o dinheiro tem o maior tempo para multiplicar. A impaciência é a incapacidade de apreciar que o dinheiro que você ganha hoje vale muito mais do que o dinheiro que você ganha 20 anos a partir de agora. Não por causa da inflação, mas por causa do efeito multiplicador da composição. A pessoa sábia não tenta vencer a corrida. Ela garante que estará na corrida até o fim. E para estar na corrida até o fim, você precisa controlar sua cabeça e, em particular, sua inveja destrutiva. Nunca deixe o sucesso de um estranho ditar a tolice de suas próprias ações. Sente-se, espere e deixe a matemática trabalhar a seu favor. Isso requer uma calma monástica. O segundo destruidor de composição, e talvez o mais devastador, é a alavancagem excessiva e a arrogância que a acompanha. Quando as pessoas falam sobre as regras financeiras que importam, elas geralmente citam o PL, a margem de lucro, ou o fluxo de caixa. Elas raramente citam a regra de nunca ir à falência. Essa é a regra número 0. Se você quebrar, o jogo acaba. Você pode ter tido o melhor plano, a melhor análise, a melhor carteira, mas se você usar alavancagem demais e o mercado se mover contra você temporariamente, a interrupção da composição será permanente. A alavancagem é uma espada de 2 gumes que os investidores amadores adoram brandir. Se você está certo, ela acelera seus ganhos, mas se você está errado, mesmo que temporariamente, ela te expulsa do jogo. O principal problema da alavancagem, seja ela através de margem em ações, dívidas imobiliárias excessivas ou derivativos complexos, é que ela transforma flutuações normais do mercado em riscos existenciais. O mercado de ações não sobe em linha reta. Ele tem crises, quedas de 20%, 30% ou 40%. Se você não estiver alavancado, uma queda de 30% é desconfortável. Mas você sabe que, historicamente, o mercado se recupera. Você simplesmente espera. A composição é interrompida por 1 ano ou 2, mas o capital permanece intacto e pronto para crescer novamente. Mas, se você estiver alavancado, digamos, 2-1, uma queda de 30% no ativo pode aniquilar 60% do seu capital próprio. Uma pequena margem de erro e você recebe uma chamada de margem. Nesse momento, o banco não se importa com a sua análise de longo prazo. O banco quer o dinheiro dele. Você é forçado a vender no pior momento possível, transformando uma perda teórica e temporária em uma perda real e permanente. Isso não é apenas um revés, é um reset. Você perdeu todo o progresso. E pior, você perdeu a capacidade de usar o tempo restante para se recuperar. O uso de alavancagem reflete uma incapacidade de aceitar a incerteza inerente ao futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer no próximo ano. Ninguém. O arrogante pensa que sabe. Ele olha para os últimos 10 anos de crescimento e assume que o futuro será igual, apenas mais rápido. Ele calcula que a alavancagem de 3-1 é segura, porque a chance de uma queda de 50% é muito pequena. Mas as coisas improváveis acontecem o tempo todo. A vida e os mercados são regidos pela lei de Murphy e pela cauda gorda de eventos raros. A crise de 2008, o crash do dot-com, a pandemia de 2020. Estes são os eventos que limpam a mesa de todos os alavancados e dos arrogantes. A regra de Munger e Buffett sempre foi evitar o risco que pode te destruir. Nós não nos importamos com o que podemos perder em potencial. Nos importamos com o que podemos perder permanentemente. Quando você usa pouca ou nenhuma alavancagem, você compra a capacidade de sobreviver. Você compra o direito de esperar. Você compra a paz de espírito. Seu capital pode cair,
mas ele não será liquidado forçadamente. Você continua investindo, a composição continua funcionando a partir do novo patamar. E quando o mercado se recupera, você se recupera totalmente. O homem que usa a alavancagem para maximizar o retorno está correndo um risco inaceitável de interrupção total e permanente do seu processo de composição. Ele está trocando uma certeza de retorno decente por uma probabilidade pequena de retorno espetacular, mas com um risco gigantesco de falência total. Lembre-se, o objetivo não é ser o mais rico no cemitério. O objetivo é ficar rico e se manter rico. E manter-se rico exige uma aversão quase patológica à dívida e à alavancagem desnecessária nos seus investimentos principais. É muito melhor ser um pouco conservador demais e sobreviver a todos os ciclos do que ser agressivo demais e ser varrido por um deles. O terceiro fator que interrompe a composição é a falta de paciência e a incapacidade de sentar e esperar pela oportunidade correta, o que eu chamo de a regra do sentar. O investidor médio sente uma necessidade irresistível de estar fazendo algo o tempo todo. Ele lê as notícias, vê o mercado subindo ou descendo e conclui que precisa agir. Essa atividade constante é o oposto da sabedoria no investimento. A atividade gera custos, gera impostos sobre ganhos de capital de curto prazo e gera erros. A composição funciona melhor quando o atrito é mínimo e a ação constante é o atrito elevado ao cubo. Pense em um caçador na floresta. Um caçador eficaz não corre pela mata atirando em cada arbusto que se move. Ele encontra um bom ponto de observação, ele se camufla, ele entende o habitat da presa e ele espera. Ele espera pelo momento em que a presa perfeita passe bem na sua frente, fornecendo um tiro limpo. No mundo dos investimentos, a presa perfeita é a empresa subvalorizada de qualidade superior, sendo negociada a um preço ridículo. Essas oportunidades não aparecem todos os dias. Elas aparecem talvez uma vez a cada poucos anos, ou até menos. O papel do investidor sensato não é adivinhar para onde o mercado vai amanhã, mas sim acumular capital pacientemente e ter a disciplina de gastá-lo apenas quando as probabilidades estiverem esmagadoramente a seu favor. Se você está constantemente comprando e vendendo, você está transformando o processo de investimento em especulação. A especulação é um jogo de soma zero, onde para cada ganhador há um perdedor. O investimento real, no entanto, é o ato de comprar uma fatia de um negócio produtivo, permitindo que o crescimento inerente desse negócio faça seu trabalho ao longo do tempo. E o crescimento de um bom negócio não é algo que você precisa monitorar minuto a minuto. Não é como assistir a tinta secar. A maioria das pessoas está tão viciada na dopamina da ação que perde a capacidade de pensar no longo prazo. Elas estão preocupadas com o movimento do preço do dólar nesta semana, quando deveriam estar preocupadas com o poder de ganho da empresa que possui nos próximos 20 anos. A regra do sentar é fundamental para a composição porque ela preserva o capital da volatilidade desnecessária e reduz os custos transacionais. O investidor que compra uma excelente empresa e a mantém por 20 anos paga impostos apenas no final e paga taxas de corretagem mínimas. O investidor ativo, por outro lado, paga taxas a cada operação e, pior ainda, paga a alíquota máxima de imposto sobre ganhos de capital de curto prazo anualmente. Ele está jogando contra si mesmo, permitindo que o governo e os intermediários financeiros fiquem com uma fatia cada vez maior de seus lucros potenciais. Isso é atrito que devora a composição. É um vazamento lento, mas constante, que impede que o efeito bola de neve
atinja seu potencial. A paciência não é apenas uma virtude moral. No investimento, é uma ferramenta financeira essencial. É a capacidade de tolerar o tédio do longo prazo. Muitas vezes, a coisa mais inteligente que podemos fazer é nada. Quando as notícias estão frenéticas, quando os mercados estão em pânico, o instinto é vender. Quando todos estão em euforia, o instinto é comprar mais. O investidor sábio faz o oposto. Ele senta sobre as mãos. Ele espera que a poeira baixe. Ele espera que a oportunidade clara se apresente. Se você não consegue resistir à tentação de agir, você não está controlando seus investimentos. Eles estão controlando você. E a sua composição será uma história de 2 passos para frente e 3 passos para trás. O quarto elemento que sabota o processo de composição ininterrupta é o abandono do que chamamos de círculo de competência, ou seja, a atração fatal pela complexidade e pelo que você não entende. O mercado financeiro moderno adora inventar coisas novas e complicadas, derivativos complexos, fundos de cobertura especializados, startups com modelos de negócios que parecem desenhados por um bêbado em um guardanapo. A premissa subjacente é que o dinheiro fácil está escondido em algum lugar que só os gênios conseguem decifrar. Isso é uma mentira. O dinheiro mais seguro e confiável está nas coisas chatas, simples e óbvias, que funcionam consistentemente. A atração pela complexidade é perigosa porque, primeiramente, se você não consegue explicar o investimento em 5 minutos para um garçom, você não deveria estar investindo nele. Se você não entende como o ativo gera valor, você está simplesmente especulando sobre se outro tolo pagará mais caro por ele amanhã. Isso não é investimento, é a teoria do mais tolo. E é uma maneira garantida de interromper sua composição quando você for pego sem a cadeira musical. O problema de sair do seu círculo de competência é que você perde sua vantagem de julgamento. Se você é um engenheiro, você provavelmente entende o valor de uma empresa de infraestrutura melhor do que entende o valor de um complexo fundo de hedge que opera com futuros de soja no Brasil. Ao se aventurar em áreas desconhecidas, você se torna presa fácil para os vendedores de produtos financeiros sofisticados. Eles sabem mais do que você. Eles têm modelos complexos que você não pode refutar. E eles estão lá para garantir que a comissão deles seja paga, não o seu lucro. A interrupção da composição aqui acontece porque você não consegue monitorar o risco. Quando o ativo complexo começa a cair, você não sabe se é uma flutuação normal ou um colapso fundamental. Você está cego, e o cego, quando em pânico, vende no fundo. A sabedoria financeira exige humildade. É preciso reconhecer o que você não sabe. É muito mais lucrativo ter poucas oportunidades de investimento claras e profundas dentro de seu círculo de competência do que ter 100 investimentos superficiais em tudo que está na moda. A composição precisa de consistência e estabilidade. Ela precisa de empresas cujos modelos de negócio você confia que estarão em funcionamento daqui a 10 ou 20 anos. Ninguém que construiu riqueza real e duradoura o fez investindo em uma sopa de letras de derivativos que nem mesmo os bancos que os criaram entendiam totalmente. Eles investiram em coisas que produziam valor real: casas, fazendas, Coca-Cola, serviços públicos essenciais. Quando você se mantém no que é simples e compreensível, você aumenta drasticamente a probabilidade de que seus investimentos sejam duradouros e resilientes. Durabilidade é o nome do jogo na composição. Se o seu investimento for duradouro,
Ele tem o tempo necessário para que o efeito exponencial se manifeste. Se ele for volátil, misterioso e complexo, ele provavelmente terá um ciclo de vida curto e terminará com uma perda que destrói o crescimento acumulado. Portanto, abandone a atração pela sofisticação, adote a simplicidade. A simplicidade, aliás, não é fácil. É difícil resistir ao desejo de participar do novo e do excitante. Mas o investidor sensato sabe que no investimento, o excitante é geralmente o perigoso. O quinto e último sabotador da composição ininterrupta é o vício em seguir a manada, o comportamento de rebanho. A regra que a maioria ignora é que a sabedoria coletiva do mercado, na maior parte do tempo, é a estupidez organizada. As pessoas acham que se a maioria está fazendo algo, deve ser a coisa certa a fazer. No investimento, isso é quase sempre uma garantia de mediocridade, ou pior, de desastre. A composição é interrompida quando você compra no auge do pânico de compra e vende no auge do pânico de venda. E o pânico é sempre um evento coletivo. Quando a euforia toma conta, o preço do ativo é dissociado de seu valor intrínseco. As pessoas compram porque o preço está subindo, não porque a empresa merece. Elas projetam o crescimento exponencial do preço no futuro. Isso é a definição de uma bolha. Nesses momentos, a interrupção da composição está programada. Quando você entra em uma bolha, você está garantindo que sofrerá uma perda permanente de capital quando ela estourar. A bolha não é um mecanismo que permite que todos ganhem e saiam antes de explodir. Ela é um mecanismo que garante que a última leva de compradores pague a conta. O investidor que segue a manada também é o investidor que vende na baixa. Quando o mercado cai 20%, a mídia está histérica. Os jornais estão gritando sobre depressão e desgraça. Seus amigos estão ligando em pânico. Se você for uma ovelha, você vai vender. Você vai vender seu investimento sólido a preços de banana, porque o medo é mais contagioso que a gripe. Você interrompe a composição no exato momento em que ela deveria estar sendo alimentada, que é quando os ativos de qualidade estão baratos. O verdadeiro investidor deve ser um pensador independente. Ele deve ter a coragem mental para ser ganancioso quando todos estão com medo e cauteloso quando todos estão gananciosos. Isso significa que ele deve parecer estranho e muitas vezes errado por longos períodos de tempo. A composição exige que você compre bons ativos e os mantenha, mas se você está comprando quando todos estão comprando, você está pagando caro. E se você está vendendo quando todos estão vendendo, você está realizando a perda. Em ambos os casos, você está interferindo negativamente no crescimento exponencial do seu capital. Para que a composição funcione, você precisa de um preço de entrada razoável. O preço de entrada razoável não se encontra quando há uma fila de pessoas querendo comprar o mesmo ativo. Ele se encontra quando ninguém mais quer o ativo, quando ele está temporariamente fora de favor, ou quando há alguma turbulência que o investidor de curto prazo não consegue suportar. Eu lhes digo, o dinheiro grande não está na compra e venda frenética. Está na espera, está na capacidade de suportar o tédio de um mercado que sobe lentamente, sem tentar esmagar o pedal do acelerador, quando o risco está claramente acenando na sua frente. O comportamento de rebanho é um interruptor de composição porque ele o força a agir com base na emoção e não no valor. Se você quer ser rico, não pode pensar como a maioria das pessoas. A maioria das pessoas é pobre ou mediocremente de vida. Se você modelar o seu comportamento a partir delas, você terá o mesmo resultado. Evite a manada. Cultive a independência mental e você dará à sua composição a paz
e o tempo necessários para prosperar. Concluímos, então, o princípio central de riqueza sustentável, que é a regra da composição ininterrupta. Ela se resume a duas ações simples, que são paradoxalmente as mais difíceis para a maioria: sentar e não ser um idiota. A riqueza não é construída através da genialidade em identificar o próximo Google. Ela é construída através da consistência e da evitação de erros catastróficos. Se você evitar os 5 grandes erros que discutimos, a impaciência ditada pela inveja, o uso excessivo de alavancagem, a atividade incessante, a atração pela complexidade e o comportamento de rebanho, você já estará décadas à frente de 90% dos investidores amadores. A sua missão como investidor não é alcançar o topo da montanha em um único salto. Sua missão é garantir que você não caia do penhasco. As pessoas gastam 40 anos trabalhando, economizando e construindo uma base de capital. E então, em um único acesso de ganância alimentado por um mercado em alta, elas destroem essa base com uma aposta alavancada ou um investimento que não entendem. O dinheiro que você perde em uma grande falha é muito mais difícil de recuperar do que parece. É aí que a regra é ignorada até ser tarde demais. As pessoas só percebem o poder da composição depois que a interromperam permanentemente, com uma perda que requer um retorno irracionalmente alto para ser consertada. O poder da composição exige que você respeite a aritmética da perda. Se você perde 50%, o próximo ganho precisa ser o dobro. Quanto maior a perda, mais difícil a recuperação e mais tempo o processo de acumulação levará para se realinhar. É por isso que o foco deve ser sempre na preservação do capital. Seu capital é a semente. Se você queimar a semente, não haverá crescimento. Se você proteger a semente e permitir que ela cresça lentamente em terra fértil e sem ser atacada por pragas, seus próprios maus hábitos, ela se tornará uma floresta. O mercado financeiro não recompensa o esforço ou a inteligência bruta. Ele recompensa a disciplina e a capacidade de pensar no longo prazo. O longo prazo no investimento significa tolerar o tédio e o desconforto de ir contra a corrente. Significa ter a convicção de que, se você comprou um ativo de qualidade a um preço justo, a melhor coisa a fazer é deixá-lo em paz. A maior parte do tempo, o seu trabalho é simplesmente não estragar o que já está funcionando. A diferença entre um investidor de sucesso e um investidor fracassado geralmente não reside na diferença de inteligência, mas na diferença de temperamento. O temperamento certo é aquele que abraça o tédio e rejeita a emoção. Portanto, adote a humildade. Reconheça seus limites. Mantenha o que é simples. Evite o risco de ruína a qualquer custo. E, acima de tudo, não tente ser mais inteligente do que o processo de composição. Se você puder fazer isso, o tempo se tornará seu maior aliado e a sua riqueza será construída de forma sólida, gradual e, o mais importante, sustentável. Essa não é uma dica. É a fundação sobre a qual todo sucesso financeiro verdadeiro é construído. Ignore, por sua conta e risco. O jogo só acaba quando você se autodestrói. Eu não estou aqui para ser seu amigo. Estou aqui para garantir que você não cometa erros burros. Se essa verdade nua e crua lhe serviu de alguma forma, e se você está determinado a parar de autossabotar seu futuro financeiro, o caminho é simples. Clique no botão de curtir, porque isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam parar de cometer idiotices. Deixe um comentário me dizendo qual desses 5 sabotadores você mais luta para controlar. E o mais importante, se inscreva no canal e ative as notificações. A disciplina e a paciência são difíceis de manter.
E nós estaremos aqui toda semana para reforçar os princípios que realmente geram riqueza. Não seja um tolo. Comece a aplicar a regra da composição ininterrupta hoje.